com fila de espera aqui em São Paulo para você que vai tirar o seu primeiro visto. O que define você ter aprovado e que o visto não é uma garantia de entrada, a DS-160, até pouco tempo atrás, nós temos 3 etapas depois de enviar a solicitação. Isso é dica da guia, gente. Oiê, fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de visto americano, o novo visto, o visto pós-pandemia, o medo, renovação, tirar o primeiro visto, tudo isso. Vem comigo. Hoje é um vídeo mais técnico, pessoal, mas é um vídeo técnico para quê? Para mostrar para vocês cada passo a passo, para a gente bater um papo aqui. Eu acho que são informações super úteis que a gente simplesmente está vendo que muita gente está sendo negada no visto e que o visto não sai, enfim. Vamos bater esse papo para a gente falar de documentação, para a gente falar de um monte de coisa aqui importante para você que vai tirar o seu primeiro visto ou vai renovar o seu visto americano. Para começar, a gente tem que falar dos tipos de visto. Eu vou falar de alguns aqui e vocês já vão entender por que eu vou falar só de alguns. Então nós temos o famoso e conhecido B1, B2, que a maioria das pessoas tiram, que é o visto de turista. Nós temos o J1, que é o visto de intercâmbio. Nós temos o F1, tipo M1, que é o visto de estudante. Então, eu estou indo para lá para estudar, para ficar um período estudando, fazendo uma universidade, uma high school, enfim, eu vou ficar um tempo para estudar. Ou eu só vou fazer um intercâmbio de 1 mês, 2 meses, 1 ano, enfim, mas que não é um curso completo. Não é estudo convencional. Nós temos o visto C1, que é para tripulantes que estão de passagem pelos Estados Unidos. Tem o I, o P, o R, que são categorias especiais. Tem o H1B e O, que é para especialista. Então, assim, na verdade, são 180 tipos de visto. Então, não dá para ficar falando de todos aqui. Como o meu canal trata de turismo, trata de viagens, de lazer, é muito importante que a gente fique então no B1, B2, que é o visto de turismo. E aí, se você precisar efetivamente saber sobre algum visto em específico, é só entrar no site do consulado que lá tem todas as informações que você vai precisar. Vamos falar um pouquinho do medo, né? Por que o medo do visto está presente na vida de tanta gente? Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, elas acabam assustando as outras pessoas. Eu tentei tirar o visto, meu primo tentou tirar o visto, ele não conseguiu, você não vai conseguir. Tá? O fato é que o que define você ter aprovado o seu visto, e aliás, nós já temos um outro vídeo aqui no canal, se você puder, Dani, deixa linkado aqui para a moçada, que a gente fala bastante de visto antes da pandemia. O que difere você ter o seu visto ou não, primeiro lugar é a sua verdade. E segundo lugar, eu acho que é assim, eles definem se eles vão te dar o visto e que o visto não é uma garantia de entrada e de estada nos Estados Unidos. Ele é você pode pegar avião para lá, mas lá você vai passar também por um processo migratório. Então são algumas etapas até que esse visto valha a pena, né? Eu acho que o que difere mais, o que é mais seguro é a sua verdade, de novo, e eu acredito ser o lastro que você tenha com o Brasil. Ou seja, você tem que provar, dependendo do visto que você está tirando, e a gente está falando de visto de turista. O turista, ele ganha o visto para ir passar no máximo 180 dias nos Estados Unidos. Ele não pode ficar mais do que 180 dias, senão ele entra na ilegalidade. Então, se você quer tirar um visto de turista para ir para lá, para tentar a vida, para morar lá, você já está fazendo o caminho errado, tá? Os outros vistos, eles podem até ser mais burocráticos, mas você já chega lá com a legalidade, você já chega lá com o processo migratório, você já chega lá com uma intenção de dizer para o governo americano: eu vou ficar aqui, eu vou pagar meus impostos, eu vou ser, a partir de agora, um cidadão desse estado, dessa cidade, onde vou fazer valer as regras americanas. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas tiram o visto de turista para tentar a vida lá. E aí tá embananando tudo, porque você tem o direito de tentar a sua vida lá legalmente. É só seguir o caminho correto. O que te assegura, né? Te assegura você ser matriculado
numa escola, numa universidade, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, quer dizer, você tem vínculo com o Brasil, isso está provando que você vai passar um tempo lá fora, você vai passear, se divertir, gastar o dinheiro lá fora e você vai voltar porque você está matriculado num curso regular, tá, gente? Não pode ser assim, eu tenho uma matrícula do curso de Karatê, não é isso, né? É um curso regular, enfim, reconhecido pelo MEC, etc. Uma residência. Então, se você tem um apartamento, uma casa, uma chácara, enfim, carro, se você tem filhos, se você tem um emprego ou uma empresa onde você tenha comprovações de que você está indo nas suas férias para lá e você volta para cá, porque deixar tudo isso no Brasil seria errôneo para você. Né? Então, o governo entende, né? O consulado entende, os agentes do consulado, em nome do governo americano, eles entendem que se você tem lastro aqui no Brasil, é mais fácil te dar o visto porque você vai voltar para cá. Então, isso tem que ficar na tua cabeça. Então, é para essas pessoas que eu estou falando hoje aqui, porque para todas as outras, eu quero imigrar. Você quer imigrar? Vai para um caminho da imigração já legal. Não fica ilegal lá. Não, isso não é legal, gente. Não fique ilegal. Quando a gente vai tirar o visto, a gente entende que a gente já tem o passaporte. E passaporte, tem vídeo aqui no canal também, inclusive recente, pós-pandemia, de como foi para tirar o passaporte e tal. O passaporte é feito na Polícia Federal, no Departamento de Polícia Federal do Brasil. Ele não é um documento que é negado para ninguém. Você vai lá, se você está dentro das regras, paga a taxa certa, tal, o seu documento vai sair. Então, quando a gente pega o nosso passaporte, é bacana que a gente então comece o nosso processo de visto. E qual é o processo? Eu vou começar a fazer o preenchimento da solicitação do visto americano. B1, B2 no meu caso. É a famosa DS-160. A DS-160, até pouco tempo atrás, até o finalzinho do ano de 2023, ela era DS-160, que custava $160. Agora, a DS-160, ela vai passar para... Tem lugares que falam que é 185, tem lugares que falam que é $190. Ela já está há muitos anos sem subir e agora subiu, tá? Pior para nós brasileiros, que estamos falando de uma média muito boa agora, na época que eu estou gravando esse vídeo, de R$5 para $1, né? É pior pra gente? Mas enfim, subiu como tudo na vida sobe. Então agora a DS 160 passa a se chamar DS 190, DS 185, ou ainda está sendo usado o DS-160, mas não custa mais $160. Então, $190 na data de hoje, se a gente estiver brincando aí, falando na conversão de R$5, nós estamos falando de R$950 para o visto americano na data de hoje. Todos pagam, independente da idade. Então, assim, sou eu, meu marido e mais 3 filhos. E tem a minha mãe. A minha mãe tem 80 anos. Ela paga? Ela paga o mesmo valor. O meu filho de 2 anos ou o meu filho de 6 meses paga o mesmo valor. Tá? Então, todos pagam, independente da idade, este valor. Tem que entrar no site US Department of State. A gente vai deixar aqui o link para vocês. Lá ele tá todo em inglês, gente. E aí, assim, quando a gente lida com consulado, a gente lida com consulado na língua do país, não tenha dúvida. O que você pode fazer é usar o tradutor do teu navegador e vai traduzindo. Se você não entende bem o inglês, se você não fala o inglês, vai traduzindo para você ir aos poucos entendendo e respondendo tudo corretamente. Algumas dicas muito importantes. Começou o preenchimento? Termina. Então, não vai salvar e falar, amanhã eu continuo. Não, você tem 90 minutos para preencher o documento todo, aproximadamente. 90 minutos, gente, é 1h30, dá tempo tranquilamente por formulário, tá? Então, se no caso você está indo com a sua família, você consegue linkar um formulário a outro, mas cada um da família tem que preencher um formulário. Ele é super dinâmico, ele tem um fluxograma ali dentro, onde se você responde sim para algumas coisas, abrem outras perguntas. Se você responde não, abre outras perguntas.
coisas. Então, o caminho ele vai acontecendo mediante o que você vai responder. Mas a dica muito importante é: começou, termine. Escolha um local e um horário calmo para você se concentrar. Esteja com todas as documentações que você precisa na mão e principalmente o passaporte. Se você já tiver a documentação da viagem, eu já tenho passagem aérea, eu já tenho o hotel que eu vou ficar, eu já tenho aonde eu vou ficar, que dia eu vou chegar e tal. Se você já tiver essas informações, isso não é um impeditivo, mas se você já tiver, você já deixa ali do seu lado antes de começar a preencher, porque num determinado momento ele vai te perguntar essas coisas. Então as etapas são: a primeira coisa, vai te sair um número de protocolo. E quando eu falei para vocês que a dica importante, né, a dica da guia, a dica de ouro é começar e terminar, é por quê? Porque esse número de protocolo ele já foi criado em seu nome. E aí se você deixa para continuar amanhã, você já não consegue mais entrar nesse número de protocolo. O outro número de protocolo não vai ser aceito porque já tem um que não está finalizado e aí você começa a se embananar e aí você breca a tua solicitação. Então, começa, termina. Esse é aquele tipo de coisa burocrática que a gente tem que uma hora encarar e tem que encarar com calma. Então, já vai sair o número de protocolo. A próxima página que você vai preencher são seus dados pessoais. Nome, endereço, telefone, gênero, enfim. Depois, a terceira página são as informações de viagem. Então, quando que você vai, quando que você volta, para que estado que você vai, para que cidade você vai, quantos dias você vai ficar, aonde você vai ficar. Bruna, eu não sei ainda onde eu vou ficar. Não tem problema, pode pôr, não se aplica, não sei, tá tudo certo. A quarta página é o contato nos Estados Unidos. Então, se você tem algum contato, se você conhece alguém, enfim, se tem algum familiar seu morando nos Estados Unidos, qual é o status dele. Então, tem que tomar bastante cuidado ali, tá? Nesse momento, porque assim, não é legal você mentir, porque as informações são cruzadas, mas, ao mesmo tempo, você pode, no ato da entrevista, ter que vir a responder por alguém que está lá ilegalmente, tá? Então, assim, ou meu irmão tá lá ilegalmente e pode ser que o seu visto seja negado, porque eles acreditem que você também vai fazer a mesma coisa. É claro que você não pode responder pelo outro, mas presta bastante atenção nessa história de contato. Eu normalmente ponho o contato, porque para mim é verdade isso, eu normalmente ponho o contato do hotel e acabou. Porque é o único contato que eu tenho lá. Bruna, você não tem amigos que moram lá, tal? Eu tenho, mas eu não vou ficar comprometendo ninguém a isso, entende? Eu não tenho uma carta convite proveniente deles, eu tô indo trabalhar e voltar. Então, no meu caso, assim, eu coloco o contato do hotel e ponto final. Depois, vocês têm uma página só de informações de familiares. Então, pai, mãe, se moram lá, se não moram lá, irmão, se mora lá, se não mora lá. É claro que são graus diretos, filhos, se moram lá, não moram lá, ou se estão vivos, se já morreram, enfim, tá? É uma informação sobre a família. Depois você vai falar só sobre trabalho e estudo, e aí entra na página de segurança dos Estados Unidos, que daí são acho que 3 ou 4 páginas, se não me engano, que são perguntas para responder sim ou não. Não é para escrever nada, você responde sim ou não. E tem umas perguntas, gente, que são verdadeiras piadas. Eu tô dizendo que é verdadeira piada, só que não, né? Óbvio que não. As pessoas aqui, nós brasileiros, não conseguimos entender o porquê que eles fazem umas perguntas dessas. Tipo, eles não têm vergonha de fazer uma pergunta dessa? Tipo, você pretende ir para os Estados Unidos vender o seu corpo? Ou você pretende ir para tráfico humano? Ou para roubar órgãos de americanos? Gente, não brinque nessa hora de falar, e vamos ver o que acontece se eu colocar assim? Não, é óbvio que é não. E eles perguntam pelo seguinte, quando eles te dão o visto, quando eles te dão a permissão de entrada no país deles, e se porventura você lá se meter em alguma enrascada e estiver no meio de alguma informação dessa, você passar por alguma situação dessa, eles vão, quando você for à corte, eles vão simplesmente pegar e falar, você respondeu. Você falou que você não vinha fazer isso. E por que você está fazendo isso aqui? Então, sua pena pode ficar muito pior porque você está mentindo.
Então, cuidado, gente, tá? Chega a ser engraçada a pergunta, mas é muito séria, tá bom? Os Estados Unidos têm uma maneira diferente de perguntar as coisas. Então, a gente está muito acostumado com o Brasil. Então, responda e que tudo dará certo. Aí eu vou te dar uma outra dica da guia. A cada página, antes de passar para a próxima, eu printo a tela e eu salvo. Eu salvo a página. Tá? Então, eu salvo em PDF, ou eu imprimo, enfim, mas eu salvo tudo que eu escrevi e que eu fui colocando a cada página dessa. Eu prefiro salvar tudo e depois imprimir, mas eu tenho tudo salvo, porque não tem como você voltar depois. Tá? Então, é bem bacana você guardar ali o seu material. Você tem que apresentar lá no consulado? Não, você não tem. Isso vai via sistema para eles e no dia da sua entrevista eles vão ter todo esse material na frente. Eu gosto de guardar o que eu escrevi. Terminei a área de segurança, eu vou escolher o local do consulado que eu quero. Então, se você está no estado de São Paulo, você vai escolher a cidade de São Paulo. Você vai assinar eletronicamente, tá? Não é uma assinatura assim, é uma assinatura eletrônica com um contratinho lá dizendo que você aceita e que você está dizendo toda a verdade ali e tal, agree, né? Você dá o aceitar, o concordar, e aí você envia essa ficha, então, essa DS 160, aí, esse formulário para o visto. Aí vai sair uma página de confirmação. Essa página de confirmação guarda lá com as tuas coisas que depois você vai ter que imprimir ela. Então vai ter o número de protocolo e dizendo que você preencheu a DS 160. E aí vai gerar uma guia de pagamento, né? Dos $190. Essa guia é para o dia. Então, o dia escolhido para você preencher, pode ser de madrugada? Pode, é o dia subsequente, é o dia da madrugada lá que vai estar. Então, se você está preenchendo na madrugada do dia 10, a sua DS 160, no próprio dia 10 você tem que pagar. Por quê? Porque é o dólar do dia. É assim, não tem, só sente para preencher a DS 160 se você tem o dinheiro para pagar a guia, porque vai... Ai, vocês não podem me dar uns 5 dias para pagar? Não pode. Posso dividir no cartão? Não pode. E aí nós temos 3 etapas depois de enviar a solicitação, pagar a guia de recolhimento lá do visto e tal. Então vamos lá. Eu vou dividir essas etapas, tá? Agora eu estou explicando para o solicitante pela primeira vez o seu visto. Você vai ao CASV, tá? Você vai marcar 3 idas ao CASV. Ah, eu não sou de São Paulo. Pois é, você vai ter que marcar 3 idas lá. Ah, eu não sou do estado. Ou você fica naquela cidade por 3 semanas, aproximadamente, ou você simplesmente vai ter que fazer a viagem ida e volta, como foi meu caso. Mas vamos lá. O CASV é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. E o CASV de São Paulo fica ali na Vila Mariana. Depois a gente vai falar sobre os pontos que tem no Brasil e endereços e horários de funcionamento e etc. Então, a tua primeira ida ao CASV chega com pelo menos 30 minutos de antecedência. Você vai lá para entregar o seu passaporte, colher suas digitais e tirar uma foto ou entregar uma foto. É muito importante que você sempre leve a foto que eles estão pedindo. O tamanho certo, com fundo branco, camiseta, nada de ombro de fora e sem maquiagem, bem assim, morto-vivo mesmo, tá? Porque eles querem pegar o teu rosto, nada de superproduções. De preferência cabelo preso, quem tiver cabelo comprido, enfim, tudo bonitinho, que o mais que possa ver o seu rosto. Acessórios muito pequenos e etc. E aí, deixou o seu documento lá? Pode ir embora. Acabou. O dia de hoje foi isso. Daí você consegue agendar, já nesse dia que você está agendando para ir deixar lá o seu documento, você consegue já agendar a sua entrevista. A sua entrevista ela pode ser uma semana depois, como ela pode ser 10 dias depois, dependendo do CASV que você escolher e como está a agenda deles. A gente já vai falar das agendas também. Então você já sabe o dia que você vai para entregar o seu documento e o dia que você vai para a entrevista. Bom, chegou o dia da entrevista, você vai para São Paulo, seu passaporte tá lá no CASV, você vai chegar num guichê, vai entrar na fila. Atenção, é terminantemente proibido entrar com celular. Eles têm detector de metal, eles pedem para você tirar cinto, se for o caso, enfim. Você está nos Estados Unidos da América a partir do momento que você passa de um consulado, do portão do consulado para dentro. Então, você tem que seguir as regras de segurança
do país. Então nada de falar, ai, mas que absurdo, você que quer o visto, né? Então entra nas regras da brincadeira. Então eu não posso entrar com o meu celular? Você pode entrar com o seu celular, mas você tem que provar que está desligado e ficam guardas ali andando no lugar onde você está para ver se você não está mexendo no celular. Então nada de ficar no joguinho, de ficar lendo livro físico sim, mas eletrônicos não pode. Então não fica levando uma mochila muito grande com muita coisa, leva o essencial. Eu levo todos os documentos isso é dica da guia, gente, eu levo todos os documentos que eu falei dentro da minha DS 160. Eu levo certidões, RG, CPF, carteira de motorista, ou cópia do passaporte, eu levo tudo original e cópia. Eu já levo cópia. Porque cada atendente te trata de um jeito. E se ele quiser, ele vai falar assim, me mostra o documento tal, tá aqui. Eu queria uma cópia, tá aqui. Então, você já desmonta o cara porque você está mostrando que você está munido de documentações. Eu levo comprovante de endereço, olerite de trabalho, extrato bancário dos últimos 3 meses. Eu levo tudo, gente, tudo que vocês possam imaginar para mostrar o meu lastro com o Brasil. Cheguei, entrei numa fila, vou até o guichê e basicamente as perguntas são: o que você faz? Ele já tem tudo isso na tela, tá? Ele já está vendo toda a tua vida na tela. Você já preencheu o formulário. Então, tente ser coerente ao que você escreveu. Você pretende ir para os Estados Unidos para onde? Eu pretendo ir para os Estados Unidos para Disney. Eu pretendo conhecer Nova York, eu pretendo conhecer o Texas. Eu pretendo ir fazer um intercâmbio, eu pretendo fazer... Fale a verdade. Quando que você vai? Eu já tenho comprado, eu vou dia tal. Eu não tenho comprado, mas eu pretendo ir no mês tal. Eu pretendo ficar tantos dias. Então, vocês vão acabar batendo um papo para ele ver se o que você está falando é verdade. Se ele sentir que o rumo da conversa está sendo com verdade, e é nessa hora que as pessoas ficam muito nervosas, gente, se ele sentir que você está falando a verdade, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não tem por que negar o teu visto. Eles querem que você, brasileiro, vá para lá gastar. É óbvio. Então, use de verdade. Em algumas hipóteses, as famílias conseguem ir juntas para essa entrevista, tá? Nesse guichê fica pai, mãe, filhos, quem vai viajar juntos. E naquele momento, a pessoa vai te dizer, esse agente consular vai te dizer se você passou ou não. Se você foi negado, ele já vai te avisar naquela hora. Olha, tá com incoerência e o seu visto foi negado. Não adianta discutir, não adianta querer passar balcão adentro para bater na pessoa, não adianta, simplesmente foi negado, ele entendeu que você não pode ter o visto. Mas você vire as costas, saia de lá e você pode chegar na sua casa e começar o processo todo novamente. Não tem problema, não tem o que te desabone. Agora, se você sabe que você não tem lastro com o Brasil, aí você sabe o porquê que eles estão negando você. Mas simplesmente vai e tente de novo o teu visto. Lembrando, você tem que preencher a DS 160 toda de novo e você tem que pagar a taxa novamente, tá? Essa taxa não é devolvida se for negado, ok? Se for aprovado, em algum momento da entrevista, o agente consular vai virar para você e vai falar: você foi aprovado, o seu visto vai sair. E aí, pode comemorar, olhar para ele, dar risadinha, falar muito obrigada, tal, porque afinal você está com a sua verdade. E aí nós vamos para a terceira fase do visto, que é a fase do buscar o passaporte. Então, muito provavelmente você tem que esperar um e-mail que está demorando entre 1 semana e 15 dias para chegar dizendo: seu passaporte já está pronto, ou seja, a etiqueta do visto já foi colada com todos os esquemas de segurança no seu passaporte. E aí você tem 2 caminhos nessa terceira etapa: escolher receber na sua casa via correio ou voltar, no caso da cidade, para buscar
o seu passaporte com o visto. Bruna, qual você me indica? Eu te indico voltar lá e pegar na mão. Nós já tivemos aqui em família um caso de que uma vez a minha filha estava indo para os Estados Unidos, para Disney, e a gente escolheu então receber via correio. Ela ia dia 4, o passaporte chegou dia 3, porque os correios ficaram em greve. Então ele chegou com quase um mês de atraso, chegou nos 45 do segundo tempo, um dia antes dela ir viajar. Foi uma correria, foi uma coisa louca e assim, deu bastante paura. A partir daquele momento eu nunca mais quis saber. Eu gasto tudo de novo, de dinheiro, de tempo, de energia, mas eu vou até lá e pego em mãos o meu passaporte. Então é isso, tá? Essas são as 3 fases e eu escolho ir buscar o passaporte. Agora é o seguinte, como que tá o tempo de fila para o visto agora em 2024, primeiro semestre? No pós-pandemia, na época da pandemia, já chegou a 600 dias para a fila. Impossível, né? Mais de 2 anos esperando, era muito grande a fila. Agora já estão sendo normalizados. Então, nós estamos com fila de espera aqui em São Paulo de 15 dias úteis a 4 meses. Então, quando você solicita, para você marcar a tua primeira ida para lá, tá entre 15 dias a 4 meses. O que aconteceu? Eu vou falar assim o que mudou na minha opinião, tá? Antigamente, você quando ia falar com o agente consular, eram 10, 12 guichês, a fila era muito grande, eram 10 a 12 guichês e eram cidadãos americanos que estavam ali te atendendo. Hoje, você encontra um consulado completamente diferente. Ainda existem esses agentes consulares que são americanos, mas está uma garotada assim, todo brasileiro, eu falo garotada, mas é assim, tudo pessoas de 25, 30 anos que estão te atendendo ali, brasileiros, tá? Ou seja, eles equiparam o consulado com muitos brasileiros para diminuir essa fila e para já ir auxiliando. Então, hoje já desceu bastante o número de espera. Então, se você tem uma viagem ou pretende ir em dezembro, por exemplo, para os Estados Unidos e não tem visto, agora é a hora de você já começar com pelo menos 5, 6 meses de antecedência tirar o seu visto. Eu, particularmente, Bruna, acho que o visto ele tem que estar sempre no teu passaporte, sempre renovado, sempre pronto, porque a gente nunca sabe a oportunidade que a gente tem de fazer uma viagem. Principalmente eu, que sou uma profissional do turismo. Mas, se você só faz essas coisas à medida de que você tem uma oportunidade de viajar, então pelo menos 6 meses de antecedência, gente, para você não ter nenhuma dor de cabeça, ter tempo tranquilo de tirar essa documentação. Antes de contar como é que foi agora o meu caso, que foi renovação, eu vou falar para vocês, então, que o CASV, o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 16 horas em São Paulo, a unidade de São Paulo. E quais são as outras unidades que nós temos aqui no Brasil, Bruna? São 5 estados, tá? Então, o estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em Brasília, no Distrito Federal, você encontra na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e você encontra na cidade de Recife, lá em Pernambuco. Para todas as suas idas ao CASV, chegue com pelo menos 30 minutos de antecedência. Eles são muito rigorosos quanto ao horário. Bom, vamos lá. Como é que foi a minha experiência na renovação de visto pós-pandemia? Preenchi a DS 160, modifiquei algumas coisas nos meus documentos, enviei, paguei a DS 160, eu ainda paguei $160, tá? Mas assim, na quinzena que eu fui para lá ia ser a conversão de valores. Quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia ter que passar pelas 3 etapas do processo. Pela etapa da entrega do documento e foto, pela etapa da entrevista e pela etapa da retirada. Por quê? Porque minha última renovação foi assim, foi normal. Eu tive que fazer as 3 etapas. Quando eu cheguei lá, então, eles me perguntaram: você é renovação? É. Você trouxe a foto?
Eu falei, trouxe. E aí entrei para uma outra fila, ali na triagem, e essa fila demorou assim 20 minutos. Quando eu cheguei no balcão na minha vez, com aquela pasta enorme, com tudo original, cópia e etc., a pessoa me falou, eu quero a tua página de confirmação impressa e eu quero o teu passaporte e a foto. Entreguei para ela, ela falou, só isso, muito obrigada, a gente manda um e-mail quando estiver pronto. Aí eu falei, olha, eu gostaria de entender melhor isso, porque eu não consegui agendar a entrevista e eu quero entender, eu não vou fazer entrevista? Ela falou, não vai fazer entrevista porque nós acreditamos que quem já tem o visto, quem está em renovação, nós estamos renovando automaticamente justamente para... Renovando automaticamente mediante a você solicitar, né? Mas nós estamos renovando automaticamente sem entrevista para tirar aquela fila. Então, vai voltar a ter entrevista para renovação? Provavelmente vai, gente. Provavelmente depois que tudo se acertar e a data ficar muito próxima e tudo mais, provavelmente volta a ter a entrevista. Porque de 10 em 10 anos a gente muda um monte de esquema na nossa vida, né? Mas ali, naquele dia que eu fui tirar, então eles me disseram isso. Então, gente, eu deixei meu passaporte ali, eu falei, posso ir embora? Pode ir embora, eu não tenho que te apresentar nenhum documento? Não, nenhum. Cheguei em casa, 10 dias depois chegou um e-mail dizendo, seu passaporte está pronto. Agendei a retirada, fui no dia combinado, entrei na fila e simplesmente me entregaram, pediram para eu conferir e o visto chegou. Então, foi uma renovação muito tranquila e muito calma. Então, assim, tá um grande volume de gente ali, mas está bem tranquilo. Vejo que eles estão trabalhando muito, essa moçada toda está trabalhando muito para diminuir essa fila cada vez mais. A ideia principal é, vocês não podem esquecer da sua verdade, mantenha-se calmo. É isso, mantenha-se calmo. É a sua verdade. Eu conheço pessoas que já falaram, olha, eu estou indo porque eu tenho uma oportunidade de trabalho lá e eu estou fazendo para o visto B1, B2, mas eu gostaria de saber até que ponto eu posso renovar esse visto lá, como é que é. Quer dizer, a pessoa usou de verdade para o agente consular ali e conseguiu o visto, porque usou de verdade. Então, gente, você tem que usar de verdade. A verdade é sempre o melhor caminho. É sempre o melhor caminho. Fica a dica. A validade do visto é de 10 anos, não esqueça. Isso não quer dizer que você está garantido a entrar nos Estados Unidos. Nós já falamos sobre isso. Tô com visto, tô com passaporte, tô com a passagem comprada, tô com a mala feita. Quando eu chego lá, eu entro numa outra fila e vou passar pelo agente alfandegário ali, já no aeroporto de algum estado dos Estados Unidos, e vou ter que passar por uma mini entrevista. E é ele que vai me dizer quanto tempo eu vou ficar. Esse visto, o B1, B2, lhe permite ficar até 180 dias no país. As pessoas têm uma mania muito errônea de confrontar ou de confundir 180 dias com 6 meses. 6 meses é diferente do que 180 dias. Quer um exemplo? Se você pegar de janeiro de 2024 a julho de 2024, do dia 1 do 1 ao dia 1 do 7, são 183 dias. São 6 meses, mas são 183 dias. E você só pode ficar no país até 180 dias. Esses 3 dias você já está ilegal no país. É capaz de você não poder mais entrar nos Estados Unidos. Então, não brinca com isso, hein, gente? Presta atenção. Não fiquem ilegal. Existem outros caminhos para a não ilegalidade. E no momento da sua entrada, eles vão te carimbar o teu passaporte. E aí é no carimbo que você vai ver quanto que o seu agente alfandegário te deu de prazo para ficar no país. Eu vou mostrar para vocês o meu. Ó, então, 14 de janeiro de 2018, tá? E aí ele escreveu com a mão aqui até quando eu poderia ficar. Então, aqui são 180 dias, ok? Mas ele pode entender que você vai ficar, você tem um voucher de ida, um voucher de volta, o teu ticket de volta, enfim, do Brasil. Ele pode entender que você vai ficar, então, ali apenas 20 dias e ele pode te dar 25 dias, entende? Está na mão daquele agente alfandegário naquele momento. Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver algum amigo nessa solicitação
de visto por aí, manda para ele, compartilha com ele, não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e vem beijar comigo.